Olá, aqui é Eduardo Lobo, sou veterinário, trabalho com medicina chinesa, trabalho com acupuntura, né, que é mais comum, com fitoterapia, e a gente tem baseado muito o nosso aprendizado, nosso trabalho com energia. A medicina chinesa trabalha a energia e a matéria. E quando a gente fala de energia, eu costumo falar de espiritualidade, que a espiritualidade é a energia que você tem. Então, tem vários trabalhos, várias coisas. Aqui a gente tem uma obra aqui em conjunto com várias outras pessoas, dentro de um grupo espírita, nós aprendemos. E acabou ficando para mim redigir ela, mas as informações são de todas essas pessoas, tá? Em especial dos espíritos ou das energias que cuidam dos animais aqui dentro no nosso planeta. Vamos ver alguma coisa aqui falando sobre esse processo. Treinando veterinários auxiliares para o atendimento. A pergunta que mais se faz quando se diz que o veterinário tem que cuidar do animal e do tutor é: como abordar o tutor para que ele entenda que o problema é ele e não a doença do animal? Por quê? A gente tem toda uma explicação científica baseada tanto em física quântica como em estrutura anatômica do animal e do tutor, falando que a energia do tutor, a energia do ser humano, é muito maior que a energia do animal. E o desequilíbrio dessa energia é muito maior e ele acaba como que alterando e modificando a energia do animal. E o animal acaba sendo como eu digo, um biomarcador da energia do ambiente. Então, se essa energia estiver boa, o animal está saudável. Se essa energia estiver desequilibrada, ele vai mostrar a doença do ambiente, que é a doença da energia desequilibrada do tutor. Então, quando a gente fala como é que a gente pode melhorar ainda mais para o animal, é melhorando o tutor, curando o tutor. Então, aqui está falando sobre isso. Como é que o veterinário pode falar sobre isso para ele, para os tutores e para os seus auxiliares? Pensando ainda mais profundamente, como se devem comportar a equipe médica no tratamento e relacionamento com o tutor e o animal, para que esses sejam bem entendidos e atendidos, objetivando sempre a cura, que é energética e física. A resposta: não é nada fácil esse processo, pois a maioria das pessoas vestem máscaras, não somente para as pessoas com que convivem, mas principalmente para elas mesmas, e acabam não enxergando nem aceitando todo o processo relacionado à sua própria vida e os acontecimentos que têm que conviver e experimentar em sua passagem por esse planeta, por essa vida. Então, o que acontece é que ninguém gosta de se expor. Então as pessoas começam a criar máscaras. Então ela pode estar totalmente depressiva por dentro, mas por fora ela está com um sorriso. E isso interfere, isso atrapalha. E você vê, o animal, por não usar máscaras, ele representa essa doença muito mais fácil. Então, o veterinário, para alcançar esse desequilíbrio energético, muitas vezes o foco dele, através do animal, ele vai chegar no tutor. Dizemos que o bom senso e a prática constante sempre levam a melhores resultados. Pratique com a equipe o amor e a compreensão ao próximo. Isso é o primeiro passo. Nunca imponha suas ideias. Deixe que o próprio tutor vá descobrindo gradativamente o processo, que vá assimilando. Apenas converse e torne essa conversa simples, fácil e coerente dentro da vida da pessoa para que essa possa assimilar. Então, o próprio tutor vai ter as facilidades de assimilar essa informação. O foco estará em ensinar da forma mais suave possível. Existem pelo menos 3 tipos de tutores que, após o veterinário informar que a relação entre os dois é o mais importante na geração do desequilíbrio que gera a doença e que, resolvendo isso, eles ajudarão na recuperação do animal, são os 3 tipos de tutores. O culpado. Este assume que a culpa é dele e se tornam emotivos se culpando por tudo. O outro tipo de tutor, o incrédulo, que acha que isso não é verdade e não aceita a situação. E o terceiro tipo é o desligado, aquele que você fala e ele não entende.
Como é que a gente vai abordar cada um desses tipos de tutores para tentar melhorar essa energia do ambiente, melhorar a vida do animal e do tutor? Nesses 3 casos, a abordagem deve ser diferente: no culpado, no incrédulo e no delegado. Para o culpado, deve-se tentar explicar que a situação é esta e que ele se culpando torna a situação pior. Muitas vezes, nesse tipo de tutor, deve-se ser bem calmo e lento nas explicações. E quando se sente que ele começa a se culpar, deixa-se para outras ocasiões a explicação, sendo dada em doses pequenas e de forma bem simplificada. Então não adianta você fortalecer a culpa dessa pessoa, apesar dela ser culpada, tá? Mas ela precisa entender que isso é uma condição natural da vida: energia, matéria, evolução. Para o incrédulo, deve-se falar o mínimo possível, deixá-lo em dúvida, usando formas objetivas e de jeito que ele conclua as coisas. Muitas vezes só se retorna ao assunto com palavras como eu não tinha já falado isso? Como você entende isso? O que você pode fazer para melhorar essa situação? Muitos desses tipos de tutores mudam de veterinário ou não seguem as instruções. Então não é só na parte de entender a doença, mas na parte de tratar. Porque eles não creem neles mesmos, não creem na doença, acabam mudando de vários veterinários. Não devem ser abandonados, porém deve-se entender que eles precisam de tempo e de espaço para se concretizarem, para se conscientizarem. Então é uma coisa que o veterinário vai ter que aprender a trabalhar. Para os delegados, às vezes a repetição frequente será necessária, até a ocasião que entendam e comecem a mudar seu comportamento. São dos tutores mais difíceis. São dos tutores difíceis os mais fáceis de lidar, por apenas não estarem preparados a notícias e podem se corrigir mais facilmente. Eu acho esse o mais fácil, porque ele é uma página em branco que você pode escrever. No primeiro, ele tem problemas e ele está mostrando essa página problemática. E ele pode criar situações mais complexas. O que não acredita é aquela página que não dá para apagar. Então você vai ter que mudar aos pouquinhos o que você vai escrevendo. O desligado não, é a página em branco que você, se souber conduzir bem, vai reescrever. Claro que existe um grande grupo que, afinados energeticamente com as ideias do veterinário consciente, entende facilmente a proposta e procura sempre o profissional veterinário para se aprofundar na correção e nas alterações do comportamento de vida para o tratamento de seu animal. É o que eu costumo dizer. Aqui que você fala uma palavra, o cara já entende tudo. Que é esse que veio preparado. Esses, o culpado, o incrédulo e o desligado, são aqueles difíceis. Aqueles que já vêm preparados é muito gostoso. Você fala uma palavra, ele vai tranquilamente e entende e melhora, e é aquele animal que em 2, 3 semanas está bem. Esses outros são aqueles animais mais difíceis que demoram mais para se recuperar. Com isso, o veterinário deve estar preparado para entender o que é a doença e estabelecer o melhor tratamento e orientação possível, conforme cada tutor. Esse veterinário deve saber que não somos capazes de curar todas as doenças, pois elas são necessárias no processo evolutivo. Porém, deve entender que é sempre possível amenizar o processo e torná-las mais simples. Mas se você quiser curar, você tem que entender a doença e entender o tutor. Para se preparar, a leitura e o estudo são essenciais. Existe muita informação, em especial nos livros do Dr. Marcel Benedetti, Todos os Animais Merecem o Céu, Todos os Animais São Nossos Irmãos, são os iniciais, são os primeiros, que você vai começar a entender a doença. Livros como a Metafísica da Saúde e Diga-me Onde Dói e Eu Te Direi o Porquê, entre vários outros, são também importantes para entender as relações dos órgãos, doenças e sentimentos. O estudo da medicina chinesa é outra forma de compreender a vida e as causas e seus efeitos das doenças. Então é o que nós fazemos aqui, principalmente. Mas principalmente, o bom senso do veterinário é de extrema importância ao processo. Amar o que se faz é essencial para que o animal e o tutor sintam-se protegidos e seguram dos passos e das mudanças a se tomar. Conversar com o staff de secretários e atendentes também se torna importante, pois uma equipe coesa vai facilitar o aceite pelo tutor da ideia.
Muitas vezes fica mais fácil ao tutor ter contato com uma secretária, atendente ou enfermeira veterinária do que diretamente com o veterinário. Principalmente as pessoas mais simples, elas acham que o veterinário é um doutor, sendo que na verdade somos todos iguais. Cada um tem o seu conhecimento e pode falar melhor de uma coisa. O veterinário vai falar melhor da doença. E esses devem estar preparados a falar a mesma linguagem e entender a ideia de doença e de cura. Assim, cabe ao veterinário criar uma equipe e um clima de atendimento engajado nessa forma de entender e agir da moderna medicina veterinária. Então, basicamente, isso aqui é um livro que fala muita coisa. Tem, como eu disse, vários outros livros. E é isso que a gente procura ensinar. Eu, como professor, procuro ensinar essas coisas para os meus alunos. Sempre dentro da minha visão, da minha forma de ver, da minha forma de entender as coisas. Os livros, as conversas são todos processos. E o estudo de cada livro é sempre uma oportunidade de a gente aprender um pouco mais. Cada caso é uma oportunidade de a gente aprender um pouco mais. Cada contato com diferentes tutores é uma oportunidade de aprender um pouco mais. Muito obrigado.